Lideranças do Congresso Nacional, aliás, acionaram pelo menos 2 ministros do Supremo Tribunal Federal para contestar a decisão de Flávio Dino de bloquear os bens do presidente Valdemar Costa Neto. A apuração é do Caio Junqueira e está no site da CNN Brasil. A avaliação feita por políticos foi de que a real intenção de Dino é julgar inconstitucionais as emendas parlamentares impositivas e devolver o controle delas ao Executivo, ainda mais se o presidente Lula for reeleito. Também há a leitura de que Dino busca criminalizar a direita para favorecer a reeleição de Lula e intimidar parlamentares que têm como bandeira o discurso contra o Supremo. Na Corte, a decisão é considerada controversa. Larissa Rodrigues, o topete tá bonito. Tá? Ela estava arrumando o topete porque caiu agora há pouco. E aí a Tainá falou, olha, caiu o topete. A gente cuida das nossas meninas. E uma mulher empoderada sempre deve manter o seu topete, né? Aí eu tô ali de fora do ar. Eu tô tá tentando, bom, tá bom? mas... Não, tá ótimo, as duas estão ótimas. Ô, Lari, vamos continuar falando desse caso? Porque o Supremo vê ali uma falta de transparência nas emendas parlamentares. De fato, há uma falta de transparência nas emendas parlamentares. A questão aqui é a avaliação de que até que ponto funciona esse processo de indicações. Porque, de fato, e Valdemar Costa Neto falou isso na entrevista, e ele tem razão, a gente sabe que nos bastidores do Congresso Nacional, os presidentes de partidos sempre tiveram uma cota de indicação de emendas. O que ele disse é o seguinte, que já houve uma defesa anteriormente para que as cotas também incluíssem os presidentes dos partidos e ele se posiciona ao contrário. Mas chegou uma hora de disciplinar esse processo. E não é disciplinar só esse processo. Chegou a hora de discutir se cabe tanta emenda parlamentar no orçamento da União, porque o Congresso Nacional virou o ministro do Planejamento. E tem um caso, principalmente de transparência, que é essas emendas de comissão. Naquele dia, na sexta... Opa, eu já cheguei sem falar boa tarde. Boa tarde para vocês. Boa tarde, Lari. Naquele dia, na sexta-feira, que a gente trouxe ao vivo aqui a decisão, incluindo o Valdemar Costa Neto, depois veio uma no fim de semana de Eduardo Cunha também, a gente teve ali o entendimento de que foram todas emendas de comissão. E para a gente entender um pouquinho disso, se me permite, eu queria voltar lá no final de 2022, quando se terminou o orçamento secreto. Na época era quase 20 bilhões de reais de orçamento secreto. A ministra Rosa Weber falou, não vai ter mais. Dividiu esse montante, 10 bilhões voltou para o Palácio do Planalto, 10 bilhões continuou com o Congresso Nacional, que iria ser transformado, de acordo com aquela decisão, em emendas individuais. Aquelas emendas que todos os parlamentares, independente dos partidos, têm direito e mandam ali e assinam que foi o envio deles para suas bases eleitorais. Mas, no fim das contas, se pegou essas emendas do orçamento secreto, Tainá e Uribe, e transformaram em emendas de comissão. Este ano há uma previsão de quase 11 bilhões de reais de emendas de comissão, pelo menos 7 já teriam sido pagos. Posso só te perguntar uma coisa, Lari, antes da gente seguir? Era emenda de relator. Era emenda de relator, RP9, orçamento secreto. Tá, como é que funcionava essa indicação? Era o relator do orçamento que fazia? Era o relator do orçamento que tinha e, no fim das contas, né, quem era, no fim das, né, se era só o relator do orçamento ali da CMO, mas era sempre, diz que tinha um montante até dos presidentes das duas casas. Colocou fim nessas emendas de relator. Eles transformaram essas RP9, esse é o entendimento dentro do Supremo, nas emendas de comissão. Antes do fim do orçamento secreto, quase ninguém usava emenda de comissão. Porque para que usar emenda de comissão? A Comissão da Saúde é muito melhor eu pegar esse outro tipo de emenda. Mas não se transformaram essas emendas que era para ser individual, com a digital, com a assinatura do parlamentar, e sim transformou em emenda de comissão. Parece nomes difíceis, mas a emenda de comissão, ela dá essa abertura. Normalmente ele aparece assim, alguns bilhões da Comissão de Saúde, assinado pelo líder, assinado pela liderança. Que liderança é essa? Há tantas lideranças dentro do Congresso Nacional e é essas, inclusive, que agora o Supremo Tribunal Federal está de olho. É essas que citou o Valdemar Costa Neto, o Eduardo Cunha nesse fim de semana, porque não se sabe quem teve acesso. E é um montante tão grande que esse ano a previsão dessas emendas, que não tem assinatura, que qualquer um ali pode liberar, é previsão de 11 bilhões de reais, Tainá. Já foram pagos pelo menos 7 bilhões de reais. Então,
não está tendo outro tipo de burlar, digamos assim, eles estão transformando grande parte das emendas, quase 30% das emendas, em emendas de comissão, que é aquelas emendas que ninguém sabe quem aprovou e que não há uma rastreabilidade por parte do Supremo Tribunal Federal. Algumas fontes me dizem que, diante disso, pode haver no futuro o impedimento das emendas de comissão, mais ou menos o que aconteceu com o orçamento secreto. Ou seja, as emendas de comissão deixarem de existir, porque não há uma transparência e a rastreabilidade também ela está impedida nesse processo, porque não se sabe exatamente quem está enviando, para onde se tem essa informação, né, Larissa? Mas ainda não se sabe como eles colocam lá o líder, né, o nome do líder, somente você não sabe exatamente de quem é a emenda, é isso? Exatamente, e às vezes vai no nome da própria comissão, a comissão liberou. A comissão, ela e o que o Dino pede é justamente o contrário, é para nomear. Para nomear. E era para estar seguindo isso depois do fim do orçamento secreto. Essa foi a decisão do Supremo Tribunal Federal. Por isso que hoje no Supremo eles estão entendendo que apenas se transformou a emenda de relator, a RP9, orçamento secreto, em emendas de comissão, para tentar continuar ali usando essas emendas sem tantas informações de quem mandou e poder permitir terceiros que não são parlamentares, presidentes de partido, ex-deputados, a ter acesso a essa verba para usar para tentar continuar no comando também. Basicamente, para que o esquema continue fora dos olhos da lei. Exatamente. Para que o orçamento secreto continue sendo liberado. Uma coisa secreta em outra coisa secreta. Por isso se chama orçamento secreto. Então, é a perpetuação do orçamento secreto. E o que o Flávio Dino, em 2024, fez foi chamar a atenção da Câmara dos Deputados justamente para esse ponto. Bom, o que a gente pode fazer, então, para melhorar isso aqui, né? Aí teve até uma sugestão das casas à época para o Flávio Dino, né? Para que isso ficasse mais compreensível ali, né? Algumas coisas mudaram. Mudaram, de fato, mas ainda assim encontram brechas, né, Larissa? Nas emendas de comissão. Por isso que o próximo foco deve ser em cima desse tipo de emenda. Porque as emendas PIX conseguiu controlar, as emendas individuais agora já conseguem rastrear melhor esse montante das emendas de comissão que ainda gera muitas dúvidas.